Olha, com alegria nós chegamos até você, através aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco, para todo o Brasil, pela TV Com. Eu abraço a você onde você estiver. E o convite para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, conhecer não só as belezas naturais desse estado, como também os seus campos, suas cidades, seu povo, a belíssima culinária da nossa região e conhecer aqui esta parte do Brasil tão preciosa que muitos brasileiros ainda não conhecem. Então, onde você estiver, fica o nosso convite para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul. E o programa Mato Grosso do Sul em Foco chega também até você para comunicar vida, para comunicar esperança. Nós vivemos num tempo de tantas inquietações no mundo e precisamos de encontrar razão para a nossa existência, esperança para os nossos dias. Então, esse programa Mato Grosso do Sul em Foco, produzido aqui pela TV Grandourados e chega até você através da TV Com Brasil. Nosso grande abraço para você, não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para falar de uma grande e importante mensagem para você e para sua família. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas que está no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus explica a sua missão neste mundo. Muitas pessoas não entendem a missão de Jesus, o Filho de Deus, neste mundo. Então veja o que ele está explicando, João capítulo 3, os versículos 16 até o 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Hoje eu quero chamar a sua atenção para este fato que Jesus veio fazer neste mundo. A Bíblia registra que Jesus deixou a sua glória. Ele esvaziou-se da sua natureza divina, encarnou, tornou-se semelhante a um de nós, o Filho do Homem. Paulo explica na sua carta aos Colossenses que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem e entre os homens assumindo a forma de servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas o que ele veio fazer nesta terra? O que Jesus veio fazer aqui? E por que ele teve que descer do céu e assumir a forma
humana, assumir a nossa natureza. Não é uma aparência humana, não. Realmente homem, assumiu a nossa natureza, vestiu a nossa pele, calçou o nosso sapato, andou entre nós como um de nós, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Mas por que ele teve que se humilhar? Nós estudamos na Bíblia a humilhação de Cristo, que começa na sua encarnação, quando ele tem que deixar a sua glória, vir habitar entre nós e se tornar semelhante a nós. A sua humilhação de submeter-se à lei, cumprir a lei no nosso lugar, porque por melhor que você seja um homem, uma mulher, moralmente perfeito, intocável, de uma conduta ilibada, como tão falado na nossa pátria, até para aqueles que não têm uma conduta ilibada, às vezes é assim definido. Por que Jesus veio fazer tudo isso como um representante da raça humana, cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir por nós lá no Éden? Então nós vamos destacar algumas coisas do que Jesus veio fazer aqui neste mundo e por que você deve confiar nele, na sua graça, na sua misericórdia, no sacrifício que ele fez por você lá na cruz do Calvário. Esse texto de João nos apresenta algumas características muito importantes a respeito do ministério de Jesus, o que ele veio fazer. Começa dizendo que ele não veio aqui por conta própria, ele não veio aqui porque ele estava lá no céu e teve uma ideia, eu vou lá salvar os homens. Não. Ele veio aqui enviado. Ele não veio, ele mesmo explicou isso no Evangelho, que não veio de moto próprio, mas ele veio enviado. Ele foi enviado pelo Pai. E o texto aqui começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a este mundo. Jesus veio a este mundo dentro de um projeto da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na eternidade. Antes de você e eu existir, ou da raça humana existir, antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, os planetas, antes de Deus criar este universo, lá num tempo que a nossa mente não alcança, chamado de eternidade, Deus então projeta enviar o seu Filho a este mundo. Então ele foi enviado por Deus. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, a missão de Jesus a este mundo começa pela forma como ele foi enviado a este mundo. Este era o projeto de Deus para enviar o seu Filho, o Messias, chamado lá nos profetas o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho de Abraão, o Filho de Maria, tantas designações humanas e divinas para descrever este envio de Jesus ao mundo. E aqui está dizendo o texto que Deus enviou o seu Filho. A ênfase aqui do texto é que é o Filho unigênito de Deus. Ele é o primogênito de Maria, mas ele é o unigênito de Deus. Deus tem um único Filho legitimamente seu, aquele Filho amado da sua natureza, que traz consigo a sua natureza, a sua mensagem, o seu recado a este mundo. Jesus, ele é o unigênito. Então ele é enviado. Ele não veio aqui por conta própria para fazer a sua própria vontade. Não, ele foi enviado. Ele veio por um mandato divino, ele veio por um mandato do Pai, para que todo o que nele crer, e aqui começa a explicar a sua missão, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi enviado aqui para você crer nele, no Filho de Deus, e crendo você ter a vida eterna.
ter uma esperança, ter o perdão dos seus pecados, ter a vida eterna. Ele veio trazer a bênção do Evangelho, a bênção do resgate, a bênção da redenção. Ele foi enviado por Deus em missão. Jesus esteve aqui nesta terra, seu ministério foi tão curto, a sua vida foi tão curta, aqui debaixo do sol, 33 anos, morreu tão novo. O seu ministério foram 3 anos de ministério público, apenas 3 anos, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e voltará para consumar a sua obra. Mas ele veio em missão, tanto que ao ler o Evangelho nós ficamos entusiasmados com o ministério de Jesus. Ele estava o tempo todo em missão. O Evangelho de Marcos registra Jesus o tempo todo caminhando, pregando, evangelizando, curando, anunciando, proclamando. Ele estava em missão. É o Filho de Deus, o servo sofredor, mas ele veio em missão nesta terra. Ele foi enviado por Deus. Mas o texto diz aqui que ele é parte de um projeto de Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi enviado aqui para você crer nele como seu Salvador. Se você quer ter uma salvação e uma vida eterna, você terá que crer em Jesus, o Filho de Deus que nos foi enviado, unigênito. Não virá outro, não tem outro para ser mandado. É esse, ele veio em missão. Pense nisso, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esta mensagem do Evangelho, o coração do Evangelho. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, produção da TV Grandourados para a TV Com Brasil, chegando a todo o Brasil, levando a mensagem aqui do Mato Grosso do Sul para você, onde você estiver. E hoje nós estamos falando na missão de Jesus ao vir a este mundo. Ele veio enviado pelo Pai. E o texto diz: porquanto Deus enviou o seu Filho, olha a ênfase, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui nós temos que fazer uma separação entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, esta que o Evangelho está se referindo, diz: ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. E você pode lembrar isso perfeitamente, porque numa certa feita levaram uma mulher que foi pega em adultério perante Jesus, para que Jesus autorizasse o apedrejamento daquela mulher, porque a lei de Moisés dizia, se uma mulher fosse pego, alguém fosse pego, não a mulher, alguém fosse pego em adultério, deveria ser apedrejado. Então eles levam aquela mulher até Jesus e diz para ele: olha, a lei de Moisés diz que se alguém for pego em adultério deve ser apedrejado, e essa mulher foi pega em flagrante adultério. E Jesus então vira para eles, esperando que Jesus julgasse aquela mulher e autorizasse o apedrejamento dela.
E Jesus então diz para eles assim: olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz lá que ele abaixou e continuou escrevendo na areia. E quando ele levantou a cabeça, estava ali a mulher prostrada. Aqueles acusadores já tinham saído de perto. E Jesus então olha para ela e fala assim: ninguém te acusou? Então vá, nem tampouco eu te acusarei, vá e não peques mais. Eles esperavam um julgamento precoce. E Jesus, vendo a maldade do coração deles, se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o homem? Cadê a pessoa, o outro que estava com ela? Por que levaram somente ela para Jesus condenar? Mas o texto diz que Jesus não tinha vindo a este mundo para juízo. Ele veio para salvar e não para julgar. Na sua segunda vinda é o contrário. Ele virá para julgar e não mais para salvar. Por isso que há uma esperança para você hoje, porque nós estamos naquele tempo que Jesus veio salvar o pecador. Ele veio trazer uma nova vida. Tanto que ele vira para essa mulher e falou assim: ninguém te acusou, vá e não peques mais. Não quer dizer que Jesus aprovou o pecado dela, mas Jesus não a julgou, não executou a sua morte ali, porque não veio a esse mundo na sua primeira vinda para juízo, mas ele veio para salvar a humanidade. Então, se você crer em Cristo hoje como seu Salvador, há uma esperança gloriosa para você, porque é um tempo de salvação. Depois virá o tempo de julgamento, e o julgamento vai dizer aqui, quem nele crê não é julgado, já está absolvido, porque creu no unigênito Filho de Deus. Mas aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus, esse já está julgado e já está condenado. Por que ele está julgado e condenado? Porque ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus, aquele que nos foi enviado. O julgamento é este. Diz o texto que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu querido telespectador, esse tempo nós estamos vivendo, os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E eles têm medo de aproximar da luz e as suas obras serem manifestas. Porque o reino de Cristo é o reino da luz. O reino de Cristo é o reino da verdade. E as pessoas às vezes têm medo de aproximar por causa das suas trevas, por causa das suas mentiras. Como aproximar da luz, como aproximar da verdade? Então este é o julgamento de Deus que está sobre a terra, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, mas os homens amaram mais e continuam amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más e têm medo de aproximar da luz, têm medo de aproximar da verdade e serem manifestas as suas obras. Mas o que eles não sabem, e você precisa de saber, que se você confessar a Deus os seus pecados e crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos foi enviado, você encontrará salvação para a sua alma. Você não precisará ter medo da luz, porque essa luz adentrará a sua alma e vai te transformar numa nova criatura, um novo ser. Você não precisará mais ter medo da verdade, por causa das mentiras que você esconde dentro de você mesmo, porque a verdade vai trazer luz, a verdade vai trazer libertação para a sua alma. Você será uma nova criatura em Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O reino de Cristo é o reino da verdade, que se estabelece na verdade, e você não precisará mais ter medo dessas coisas, porque é o reino da luz, é o reino da verdade que adentrará a sua alma. As trevas sairão, a mentira dará lugar à verdade, e você será uma nova criatura, não mais com este peso das trevas, com esse peso da mentira, do engano,
mas agora com a luz de Cristo, com a luz da verdade, com a luz de Cristo no seu coração, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não se aproximaram da luz, com medo de ser manifestas as suas obras. E aqui vai dizer assim, porque quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, portanto, feitas em Deus. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Analise o seu coração se você não está alimentando mentiras, ilusões, porque nós vivemos num mundo tão confuso que às vezes a mentira quer tomar o lugar da verdade, a ilusão quer tomar o lugar da realidade, e as pessoas não se atentam para isto. Quantas pessoas que falam mentiras de uma forma tão descarada, que muitos começam a acreditar na mentira dele. Muitos começam, e até a própria pessoa começa a acreditar na sua própria mentira. E aí perverte a mentira com a verdade, mistura tudo, e já não há mais discernimento no coração humano. Aproxima-se de Cristo, porque é nele que está a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que arranca a mentira do seu coração, a ilusão da sua alma, e te dá uma nova vida em Cristo, cheia de esperança, cheia de paz, porque Deus amou este mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, enviou-o em missão. E a missão de Cristo hoje é salvar o pecador, não julgá-lo, mas ele será julgado no dia que Cristo voltar, por ter amado mais as trevas do que a luz, porque Cristo veio a este mundo, mas os homens o desprezaram, por causa da mentira, por causa das trevas, desprezaram a verdade, desprezaram a luz, desprezaram a Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos foi enviado em missão. E a missão de Cristo é maravilhosa, é a missão de salvar o perdido. Lembra do exemplo que citei aqui da mulher que foi pega em adultério, foi levada para Jesus julgá-la, e ele diz: se ninguém te julgou, também não te julgarei, vá e não peques mais, para que coisa pior não aconteça a sua vida. O que é essa coisa pior? A perdição eterna da sua alma. A mesma coisa é você que está me ouvindo agora. O julgamento de Deus é este, que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, mas nem todos têm crido em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aquele que não crê já está julgado, já está condenado eternamente, porque não creu no unigênito Filho de Deus, que foi enviado a este mundo para nos salvar. Quem sabe você que está me ouvindo agora, me assistindo, precisa dessa luz de Cristo no seu coração. Você, não obstante Deus ter enviado Jesus, o seu Filho, para salvar a sua alma, você ainda não crê em Jesus como seu Salvador. Ainda não arrependeu dos seus pecados, arrancou essa mentira do seu coração, essa ilusão, essas trevas, ainda está confuso. Você precisa de Cristo e da salvação que só Ele pode te dar. Deus enviou Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Cristo venha fazer morada no seu coração, agora mesmo, neste exato momento, para a honra e a glória de Deus e para a salvação da sua alma. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui este programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte,
número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Muito bem, nós vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco, transmitido aqui pela TV Gran Dourados e através da TV Com Brasil, levado para todo o território nacional. Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar por você, porque Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado, está julgado. E aquele que crê no Filho de Deus tem a salvação e a vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo encontre lugar no seu coração, ache na sua alma um local especial e a sua alma encontre repouso nele. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nosso Pai bendito, obrigado porque o Senhor enviou Jesus, o Teu Filho, para nos salvar. E obrigado pela obra poderosa do Espírito Santo, traduzindo Cristo ao coração daquele que ouve a mensagem do Evangelho. Ó Pai, que aquele que ouviu a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo, que o Teu Santo Espírito possa vir fazer morada no seu coração, para revelar Cristo e aplicar a obra de Cristo no coração daquele que crê em Cristo como seu Salvador. Pai, nós pedimos esta graça bendita sobre aqueles que nos ouvem, nos assistem agora pela transmissão deste programa. E que a Tua graça, que é melhor do que a vida, venha encher o seu coração de alegria, salvação, de repouso e paz. Oramos no nome muito amado de Jesus, o nosso Salvador, que foi enviado a nós pelo Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a Igreja Presbiteriana de Dourados tem a alegria de recebê-lo nesta visita aqui ao estado do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.